Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre as cortinhas do fim de semana, projetando, basicamente, em relação a São Paulo, o que vão ser os jogos das quartas de final. Falar também de alguns outros confrontos interessantes que aconteceram pelo Brasil neste fim de semana. Vamos lá, então? Bom, começando pelo Campeonato Paulista, o Corinthians mostrou leve evolução na partida que fez contra o Novo Horizontino. O Timão vem mostrando essa leve evolução nas últimas partidas e se classificou com méritos às quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians, que em termos de números não é uma equipe ruim, gente, em termos de números não. É o campo que muitas vezes denuncia que o jogo não é dos melhores, mas como eu disse, uma pequena evolução tem sido vista aí nos últimos jogos. O Timão agora vai enfrentar a Inter de Limeira já neste começo de semana, na terça-feira, e na minha opinião tem toda a condição de passar para as semifinais da competição, o que daria aí um alívio interessante para o Mancini, né, para que ele consiga gerar essa evolução necessária no Timão, porque a coisa ainda está feia, na minha opinião. Bom, o Palmeiras chegou, e quando chega, complica muito, porque é uma equipe muito protagonista. Chegou não somente em função do resultado do seu grande adversário com o Corinthians, mas também pelos seus méritos. É muito importante pontuar isso. Se o Corinthians tivesse vencido o Inter, desculpe-me, o Novo Horizontino, o Palmeiras não teria se classificado, por exemplo, às quartas de final, se não tivesse feito a sua parte, e fez sua parte. E o mais importante, fez sua parte atuando com um time alternativo, né? Esse time alternativo também mostra alguns garotos ali interessantes, ou seja, alguns garotos que poderiam ser muito úteis para essa equipe do Palmeiras brevemente. Então, gostei bastante da chegada do Palmeiras, acho que pode complicar, hein? Mesmo com o time alternativo, tem condição de passar a próxima etapa do Campeonato Paulista. Bom, o São Paulo fez o básico contra o Mirassol e não é simples jogar contra o Mirassol. O São Paulo empatou, passou para as quartas de final, vai priorizar o Paulista, o que eu acho que está extremamente correto da parte do São Paulo. Esse título seria muito importante para o Tricolor, daria paz, geraria muito mais respirável, muito mais aceitável, uma situação muito mais bacana para o Crespo trabalhar e continuar a fazer essa equipe do São Paulo evoluir no cenário do futebol brasileiro. É muito importante para o São Paulo conquistar o Paulistão. É muito importante, não é só importante, é muito importante. Um título neste momento para o Tricolor seria realmente algo muito relevante para a temporada da equipe do Morumbi. No outro duelo, por exemplo, do Campeonato Paulista das quartas de final, a gente vai ter o Mirassol que vai jogar contra o Guarani. Acho até que a equipe do Mirassol possa passar pelo Guarani. Então, acho até que projetando aí, acho que o Timão pode passar perfeitamente pela Inter. O Verdão vai ter um jogo difícil contra o Massa Bruta, mas mesmo com o time alternativo, eu vejo a condição do Timão conseguir evoluir. Acho que o São Paulo pode sim passar pela Ferroviária. Curiosamente, há três grandes equipes, na minha opinião, do interior de Paulista hoje que dão um trabalho. É o Mirassol, a Ferroviária e também a equipe do Bragantino, Red Bull Bragantino. São Paulo vai pegar uma delas, que é a Ferroviária, né? E o Palmeiras, uma outra equipe, que é o Red Bull Bragantino. Acho que as duas equipes aqui de São Paulo, né, as três equipes aqui de São Paulo, têm condição de passar a próxima fase, e acho que o Mirassol vai passar também no jogo que vai ter contra o Guarani. Bom, na rodada do Paulista a gente teve também o Santos se salvando do rebaixamento. Seria um absurdo o Santos não se salvar do rebaixamento, até porque jogava contra o São Bento, que é uma equipe muito frágil tecnicamente. O Santos não fez mais do que sua obrigação. Esperemos que o Santos continue, o Santos mostre um padrão de jogo melhor. Acho que a torcida santista tem essa expectativa. Isto, na minha opinião, deve acontecer, sobretudo agora com a chegada do novo técnico, o Fernando Diniz. Fora de São Paulo, em Goiás, fiquei muito surpreso com o que vai ser as finais do Campeonato Goiano. As duas melhores equipes da primeira fase foram o Atlético Goianiense e a Aparecidense. Jogaram muito mais do que qualquer outra equipe em Goiás. A Aparecidense foi eliminada pelo Vila Nova, o que não é uma surpresa. E o Vila tem uma chance de conquistar o Goianiense, gente, que é muito importante para o Vila Nova. Muito importante. Eliminou a Aparecidense e acabou passando para a próxima fase. O Atlético Goianiense, que havia perdido o primeiro jogo por 1-0 para a equipe a equipe complicada do Grêmio Anápolis, né? Fez um jogo complicado também, teve dificuldades para fazer gols, teve dificuldade para se achar na partida, somente no final, quando já estava perdendo de 1-0, né? Nos minutos finais, o Atlético conseguiu virar o jogo. Se tivesse mais 5 minutos, certamente estaria na final do Goiano. Não conseguiu, foi para os pênaltis. E nos pênaltis, gente, o primeiro pênalti cobrado, o Fernando Miguel defendeu. Aí a gente pensa assim, é aquele reforço que chegou para ser decisivo, né? Só que depois disso, gente,
aconteceram mais 487 milhões de pênaltis que foram cobrados. E ele não definiu nenhuma, né? Mas o goleiro não é muito responsável quando ele toma gol, tá? Mas também ele recebe todos os méritos quando ele defende, não é isso? E, assim, a mãozinha é pequena, né? Curta, né? A mãozinha é curta, indo para a bola com a mão curta, muito curta. Não conseguia ser decisivo, não conseguia definir nenhuma, né? Uma mãozinha realmente curta. Na minha opinião, foi decepcionante. O Fernando Miguel foi decepcionante, apesar de ter defendido o primeiro pênalti, foi decepcionante. Não é o que se espera, né, na verdade, de um reforço que chega para ser titular do Dragão de Goiás. O Dragão, na minha opinião, não ter ido para a final do Goianiense machucou um pouquinho o que tem sido essa campanha dessa equipe agora em 2021. Mas não mexe também com a autoridade dessa equipe, que vai ser um osso duro de roer no Brasileirão. Bom, saindo agora de Goiás, indo para o Sul, o Inter e o Grêmio fazendo ali as suas partes, fazendo muito bem, o Grêmio superando o Caxias, o Inter superando o Juventude, jogando muita bola, o Inter se projetando como uma equipe que tem tido aí um nível de ajuste bem bacana nesse começo de temporada. Nos últimos jogos se ajustou muito e pode ser uma bela equipe nessa temporada de 2021. Interessante ver esse Inter jogar, interessante ver alguns jogadores do Inter jogando muita bola, se recuperando, melhorando o nível, inclusive pelas laterais. A gente tem visto esse tipo de coisa acontecendo no Colorado. Bom, saindo agora do Sul, indo lá para o Nordeste, a gente teve a vitória do Bahia contra a equipe do Ceará na final da Copa do Nordeste. Parabéns ao Bahia, parabéns ao tricolor da Boa Terra por esse título muito importante para o Bahia. Um título que dá ali uma certa confiança, gera confiança para o trabalho do Dário Cavalcante. O Bahia precisa realmente ter uma equipe forte, porque é um clube forte, um clube interessante, um clube importante, precisa também mostrar dentro de campo esses resultados. Foi no cenário do Nordeste, mas foi contra um grande adversário e com muitos méritos o Bahia conseguiu esse título. Parabéns ao tricolor da Boa Terra. Bom, gente, eu preciso falar de Pernambuco. Pernambuco, a gente teve ali o Náutico superando o Santa Cruz. Que bacana que o Náutico conseguiu. Os clubes pernambucanos precisam demais evoluir no cenário do futebol brasileiro, não somente do Nordeste, mas do Brasil. Não faz bem, na minha opinião, para o futebol brasileiro quando o Pernambuco está tão mal assim como está neste momento. E não é de hoje, né? Não vem bem. O Santa Cruz é o símbolo disso, inclusive. E o Náutico supera o Santa Cruz, está na final do campeonato e vai enfrentar o Carcará, o Salgueiro ou a equipe do Sport Recife. O Sport Recife que quando troca de técnico, fica com o interino ali, né? O César Lucena, ele consegue até fazer ali alguma coisa, mas a gente via que precisava realmente de um técnico como o Loser, que agora, quando chegou, já mostrou alguma coisa diferente. Parece que uma equipe ali está sendo redesenhada e é com otimismo que eu vejo esse momento do esporte. Esperemos que vença o Carcará, que não é uma equipe fraca, né? Uma equipe que tem um bom jogo pelo lado do campo, as duas laterais são muito bem utilizadas ali pela equipe do Salgueiro. Também a saída de jogo é muito interessante. Não é uma equipe qualquer. O atual campeão pernambucano é um osso duro de roer para o Leão da Ilha, mas acho que o Leão da Ilha pode passar. Estou confiante e seria muito importante que o Sport passasse. Muito importante. Até mesmo para a própria construção da equipe para o Brasileirão. Porque o Sport precisa entrar forte no Brasileirão, porque essa temporada do Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil e o Leão precisa entrar muito forte, porque senão pode se complicar na competição. Bom, gente, agora fala de um jogo específico no Campeonato Mineiro, que foi a semifinal entre América e Cruzeiro. O América venceu o Cruzeiro por 3-1. No agregado, gente, desses jogos da semifinal, foi 5-2 para o América, gente. 5-2, né? E aí a gente fica pensando, esse trabalho do Cruzeiro realmente é um trabalho consistente a ponto do torcedor confiar que a equipe vai mesmo fazer uma grande campanha na Série B? É complicado, isso é uma questão para se colocar, porque o Cruzeiro destruiu, foi muito bem na maior parte dos jogos do Campeonato Mineiro, muito bem entre aspas, né? Foi bem na maior parte dos jogos do Campeonato Mineiro, inclusive superou o Galo, venceu o Galo no clássico que teve contra o seu grande rival, o seu grande adversário. Mas foram 3 jogos contra o América, gente, e não venceu nenhum. Perdeu 1-0 o primeiro jogo e perde um agregado por 5-2 para o Coelho, né, na semifinal do Campeonato Mineiro. O que é o América no cenário do futebol brasileiro hoje na primeira divisão? Pensemos, em tese o América é uma equipe que vai entrar no Brasileirão para permanecer na primeira divisão. No máximo lutar pela Sul-Americana. Em tese, pode até ser campeão, mas em tese é isso que a gente pensa do América, né? E Sul-Americana a gente sabe, a Sul-Americana pode perfeitamente ser daquela equipe que lutou até o último momento
para a Libertadores e ficou na Sul-Americana. Mas pode ser também aquela trajetória, aquela campanha da equipe que lutou o tempo inteiro contra o rebaixamento e no final conseguiu ir para a Sul-Americana. Pode ser uma coisa ou outra, né? Esse América é uma equipe para lutar pela Sul-Americana em tese no Campeonato Brasileiro. Pode até cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, estou acreditando um pouco nisso porque tem um jogo muito bacana esse Coelho. Agora, se é uma equipe da parte de baixo em tese do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não está conseguindo vencer essa equipe, gente. Então o Cruzeiro, em tese, estaria abaixo dessa equipe no Campeonato Brasileiro? Não dá para saber. É uma outra competição, é uma outra realidade. A gente está falando muito de CIS aqui. E esse CIS, a gente está falando a partir do que a gente viu no Mineiro. E no Mineiro, realmente, contra o América, assim, foram 3 jogos. 3 jogos. Apesar da vitória contra o Galo, foram 3 jogos contra a equipe que era a parte ali, média ou baixa do Campeonato Brasileiro, gente. E o Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, os sinais que a equipe mostra hoje para o torcedor são sinais muito confusos. Ah, mas na Copa do Brasil tá viva. Pegou o São Raimundo, que é a equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, né? E pegou a América do Rio Grande do Norte, que é uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai pegar, por sorte, na terceira fase da Copa do Brasil, vai pegar o Juazeirense, né, que é uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Quando enfrentou a equipe em tese da parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Cruzeiro nos 3 jogos não conseguiu vencer. Com exceção do jogo do Galo, não conseguiu vencer o América. Então, esse trabalho é realmente, até agora, do Conceição, é um trabalho que deixa dúvidas. Em alguns momentos a gente vê o Cruzeiro sinalizando que vai ter uma campanha interessante, em outros não. Precisa haver um pouco mais de modificação no elenco, precisa provocar mais o elenco. O técnico Flávio Conceição precisa provocar mais o elenco. Tem jogador ali que quer muito titular e de repente nem precisa de tanto. Acho que os lados do campo não estão legais. O direito e o esquerdo não está funcionando. Isso na defesa e também no ataque, na minha opinião. Mas sobretudo na defesa. A defesa do Cruzeiro também mostra muito problema no jogo aéreo, né? E esses problemas não podem acontecer, né? São repetidos. E isto mostra que a situação do Cruzeiro ainda é preocupante, até porque a Série B não vai ser uma competição difícil apenas pela presença das equipes da Série A que caíram para a segunda divisão. Botafogo, Vasco, Coritiba e Goiás. Vai ser difícil também pelas equipes da Série B que estão hoje fazendo um trabalho interessante, projetos interessantes e que dificultam para qualquer um. As 2 equipes de Alagoas, por exemplo, CSA e CRB. O Remo pode também complicar, o Sampaio Corrêa pode complicar e outras equipes também podem complicar bastante a vida do Cruzeiro e de outros na Série B. Quem imaginava no começo da Série B da temporada passada que o Cuiabá seria promovido para a primeira divisão? Foi um clube que tem um projeto bem interessante e que subiu para a primeira divisão. Outros clubes, como o Cuiabá, estão presentes hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro precisa realmente apresentar uma evolução muito melhor, porque do contrário a coisa vai ficar difícil até mesmo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.